Senhor presidente, de forma legítima, restitua o meu tempo. Eu vou ter que reiniciar a minha fala. Em primeiro lugar, a respeito das declarações apresentadas pelo deputado federal Luiz Miranda, que afirmou ter alertado o presidente da República sobre supostos indícios de corrupção na contratação da vacina Covaxin, informo que, em face do relato do depoente, o presidente Jair Bolsonaro levou o fato ao conhecimento do ministro Pazuello e o ministro, no regular exercício do poder de autotutela da administração pública, solicitou ao secretário executivo, coronel Elcio, que realizasse uma averiguação prévia acerca das supostas irregularidades. Verificou-se, na ocasião, que o contrato estava juridicamente rígido. Em razão da entrevista concedida pelo deputado federal Luiz Miranda à CNN no último dia 23 de junho, para relatar de forma voluntária e fatos inverídicos, imputando supostas ilicitudes em autoridades públicas, o ministro Onyx e o coronel Elcio convocaram entrevista coletiva para o devido esclarecimento dos fatos, no estrito cumprimento do dever de qualquer ministro de Estado ou agente público de representar as autoridades competentes diante do conhecimento de ilegalidades praticadas contra a administração pública, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Gostaria de iniciar afirmando que é destituída de fundamento a alegação de que houve superfaturamento nas negociações do governo federal com o laboratório indiano Bharat Biotech para aquisição do imunizante Covaxin. Já é de conhecimento público que o preço da vacina foi estabelecido pelo próprio fabricante, em ofício encaminhado em 12 de janeiro de 2021 e reiterado em 24 de abril de 2021, quando a Bharat Biotech divulgou comunicado de que a vacina seria vendida para exportação a preços na faixa de 15 a 20 dólares por unidade. Ou seja, o preço contratado para o Brasil é o menor valor dentro da faixa estipulada pela fabricante indiana para a venda a países estrangeiros e inferior à nova oferta da Coronavac. Chama a atenção, senhor presidente, a Coronavac, no último dia 12 de junho, enviou expediente ao Ministério da Saúde, ofertando a vacina no valor de 16 dólares a dose. Para encerrar de vez essa narrativa de que houve sobrepreço, ressalto por derradeiro a manifestação do Tribunal de Contas da União, face à representação encaminhada pelo deputado federal Alessandro Molon, oportunidade em que o TCU não vislumbrou nenhuma ilegalidade na contratação da precisa comercialização de medicamentos, representante da Bharat Biotech Limited International, e que não existem elementos que caracterizem o suposto sobrepreço, uma vez que a mera diferença no valor da aquisição, especialmente no atual cenário de forte demanda mundial, não constitui evidência para a caracterização de sobrepreço. Sobre a participação da Precisa Medicamentos como representante oficial da Bharat Biotech, importante lembrar que a Anvisa estabeleceu um guia sobre os requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas Covid-19, onde resta inequívoca a exigência de que a submissão de solicitação de autorização deve ser realizada por empresa devidamente regular perante a agência. Nesse sentido, é falsa a afirmação de que a Covaxin tenha sido a única vacina contratada por meio de representante do laboratório produtor. Os demais laboratórios que desenvolveram vacinas também se valeram de empresas do Brasil para a comercialização das suas vacinas. A AstraZeneca, representada pela Fiocruz, a Coronavac, representada pelo Instituto Butantan, a Sputnik, representada pela União Química, apenas para citar alguns exemplos.
De igual maneira, nos demais países que a Bharat Biotech comercializou a Covaxin, representantes oficiais foram designados para participar da negociação, como é o caso do laboratório Geior, na Argentina, e da Exel 3 Pharma, no México. Senhor presidente, aproveito também para trazer informações que julgo importantes, tendo em vista diversas declarações aqui proferidas por senadores que me antecederam. A Precisa jamais teve qualquer envolvimento em irregularidades. O nome da empresa foi suscitado na investigação falso negativo no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por ter vendido testes de Covid ao governo do Distrito Federal. Contudo, após regular investigação, não houve denúncia contra gestores da Precisa, o que evidencia que nada de irregular foi praticado pela empresa. Quero também trazer a informação que o diretor da Precisa, o Francisco Maximiliano, ele está pronto para vir depor a essa CPI para prestar os devidos esclarecimentos, inclusive para trazer a informação que a Global não tem nenhum envolvimento com irregularidades. Francisco Maximiliano não é e nunca foi réu em ação penal. A Global possui apenas uma discussão judicial acerca de um contrato com o Ministério da Saúde e está plenamente apto a operar. Nesse sentido, eu transcrevo aqui manifestação do Tribunal de Contas da União sobre a empresa. Em relação às investigações pretéritas que envolvem a Precisa e a Global, como foi salientado no âmbito do exame de admissibilidade dessa instrução, não existe nenhuma sanção aplicada contra elas, que as impeçam de contratar com o poder público, o que pode ser confirmado nas bases de dados à disposição do TCU. Então, era importante também trazer esses esclarecimentos. Aproveito também para esclarecer sobre a Madison Biotech, que aparece nos invoices aqui comentados. A Madison é fornecedora logística da Bharat Biotech, tendo celebrado contrato para o fornecimento e distribuição dos produtos do laboratório em diferentes territórios. Não se trata de empresa de fachada, como alguns insinuaram, mas de uma subsidiária do grupo Bharat Biotech e de seus acionistas, sediada em Singapura, voltada ao comércio exterior. Em nota, o laboratório indiano esclarece que a Madison foi criada em 2020 com foco nas vendas globais do grupo empresarial, que reúne cerca de 3.000 funcionários. Aliás, essa é uma prática extremamente comum no âmbito do comércio internacional. As empresas offshore, como é o caso da Madison Biotech, realizam transações em países estrangeiros, sujeitas a um regime extraterritorial e costumam ser registradas em jurisdições com baixa tributação ou até mesmo com isenção de tributação. Em Singapura, são mais de 1.300 offshore, devidamente declaradas ilícitas, atraídas para aquele país por uma questão tributária. Aliás, Singapura desempenha um papel importante na rede de abastecimento da indústria farmacêutica mundial, sendo um dos poucos países do mundo que exporta mais produtos farmacêuticos. Singapura se tornou um renomado centro dos gigantes farmacêuticos que implantaram offshore no país, como a americana Pfizer, a suíça Roche, a britânica Glaxo e a japonesa Takeda. A título de exemplo, o contrato de aquisição de vacinas da Pfizer pelo governo dos Estados Unidos não foi celebrado diretamente com a matriz sediada naquele país, mas sim com a Pfizer Export BV, offshore sediada nos Países Baixos, para demonstrar o quão corriqueiro é esse tipo de procedimento. Retomo, a Precisa Medicamentos, representante oficial da Bharat Biotech no Brasil, tem 20 anos de atividades na distribuição de medicamentos e de outras soluções na área de saúde, e nessa condição é responsável por todos os trâmites e custos para a obtenção da Covaxin no Brasil. Além disso,
é responsável pelos procedimentos necessários para a obtenção do registro junto à Anvisa e de todas as demais atividades e custos administrativos inerentes à representação. Todo o processo ocorreu conforme as normas estabelecidas pela Anvisa e a Precisa Medicamentos, representante oficial da Bharat Biotech Indiana no Brasil, aderiu integralmente ao contrato adotado pelo Ministério da Saúde, não tendo contestado quaisquer de suas cláusulas, o que aconteceu, por exemplo, na negociação para a aquisição dos imunizantes da Pfizer, com a imposição de cláusulas leoninas, como aqui já tivemos oportunidade de debater. Essa postura da Precisa Medicamentos certamente contribuiu para o bom andamento do processo de contratação, cujo período entre a negociação e a assinatura do contrato transcorreu em 111 dias, prazo adequado na média de outros trâmites semelhantes. Nesse tema, impõe-se discutir a atuação do servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda, depoente nessa reunião. Sobre isso, informo que o servidor exerce suas atribuições funcionais na divisão de importação do Ministério da Saúde, a qual compete o cumprimento de meros atos materiais exarados por autoridades públicas dentro do Ministério da Saúde, a exemplo da remessa de documentos para órgãos públicos e entes privados, além da emissão de licença de importação, dentre outros atos administrativos afetos à burocracia de desembaraço de produtos farmacológicos, com o auxílio da empresa VEG, com H no final, de assessoria aduaneira. Enfatizo que o servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda não negocia, não gerencia ou fiscaliza contratos, muito menos exara parecer jurídico sobre contratos, não é ordenador de despesa e não realiza a liquidação de recursos financeiros, ou seja, não efetiva o pagamento de absolutamente nada no que diz respeito à aquisição de vacinas. Ademais, no tocante especificamente ao objeto da presente investigação, destaca-se que a Bharat Biotech, por meio da Madison Biotech, sua fornecedora logística, encaminhou o primeiro documento, intitulado de invoice, que consiste em uma mera nota fiscal ao servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda. Por não deter competência administrativa para apreciar o mérito do documento, o mesmo foi encaminhado ao servidor fiscal do contrato no Ministério da Saúde, que observou 3 inconsistências: indicação de erro na entrega do objeto contratual, impossibilidade de pagamento antecipado e recomendou diligência para que a Bharat Biotech apresentasse instrumento formal de mandato de representação da Madison Biotech. De posse dessas observações do fiscal do contrato, o servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda comunicou à Bharat Biotech que reapresentasse um segundo documento, novamente encaminhado pelo depoente ao fiscal do contrato, que atestou a correção do objeto contratual, mas manteve as demais observações. Somente após a segunda manifestação do fiscal do contrato, comunicada pelo servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda à Bharat Biotech, foram enfim promovidas todas as correções materializadas no terceiro documento recebido. Somente diante da posse do terceiro invoice, juridicamente rígido, de acordo com o exame do fiscal do contrato, finalmente, a divisão de importação deu seguimento aos trâmites burocráticos junto à Anvisa, bem como providenciou a confecção da respectiva licença de importação. O que se verifica ante o exposto é que o servidor Luiz Ricardo Fernando Miranda, salvo o melhor juízo, agiu com ausência de boa-fé ao relatar fatos passíveis de saneamento ao seu irmão, o deputado Luiz Miranda, o que de fato aconteceu por meio das correções das invoices. Na prática, nunca houve assédio moral ao servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda, tão somente o regular exercício do poder de direção da chefia imediata,
que tem o dever de verificar o cumprimento das atribuições funcionais de qualquer servidor, em especial quando este auxilia no combate à pandemia. Eventual trabalho aos finais de semana e no período noturno são intrínsecos a todos aqueles que ocupam cargo ou função de confiança, inexistindo qualquer ilegalidade em demandas dessa natureza. Portanto, feitos os devidos esclarecimentos, reafirmo aqui o compromisso do governo do presidente Jair Bolsonaro com a legalidade e a transparência, atestando que não houve nem jamais haverá qualquer tipo de favorecimento ou irregularidade, em especial nos processos de contratação de vacinas para a imunização dos brasileiros contra a Covid. Senhor presidente, eu agora vou fazer os questionamentos e aí os depoentes terão a oportunidade de poder responder. Senador Fernando Bezerra, só esclarecer a Vossa Excelência que já se passaram os 15 minutos de Vossa Excelência, eu acrescentei mais 2 minutos. Então, eu darei mais 2 minutos para que Vossa Excelência possa fazer os questionamentos. Eu vou fazer o seguinte, então, para não ser prejudicado. Vossa Excelência falou muito mais. Eu vou, não, senador Fernando, eu vou deixar as perguntas para os depoentes, e aí Vossa Excelência concede ou não a oportunidade deles responderem. Eu vou dar 3 minutos a Vossa Excelência para que Vossa Excelência Dentro das competências administrativas do seu cargo, eu estou me dirigindo ao servidor Luiz Ricardo, na divisão de importação do Ministério da Saúde, o senhor está obrigado a enviar a análise de autoridade superior à conformidade da invoice recebidas, não desse caso, de qualquer outro caso, quando você recebe a invoice, é obrigado a submeter ela à apreciação superior? O som de Luiz Ricardo, o som do depoente está desligado, Pode repetir, por favor? Pode. Se quando o senhor recebe uma invoice de qualquer empresa que esteja exportando para o Ministério da Saúde, você está obrigado a submeter essa invoice à análise superior? Não. É função exclusiva regimental da divisão de importação. E o fiscal do contrato não opina na regularidade, na conformidade da invoice? O fiscal do contrato, ele dá autorização para a continuação do contrato e também a autorização de qualquer divergência dele. Pois em algum momento o fiscal do contrato tem que ter acesso à invoice que o senhor recebe. Não é correto afirmar isso? Normalmente o fornecedor o coloca em cópia. Coloca em cópia. Então o fiscal do contrato é que de fato opina sobre as correções que devem ser feitas na invoice? Não, porque o fiscal do contrato não trabalha na divisão de importação, qual é a competência. Vossa Excelência poderia afirmar ou esclarecer se o fiscal do contrato promoveu ou solicitou de Vossa Excelência a correção das invoices? Não, o fiscal do contrato só acompanha a execução do contrato. Não. Se a empresa As informações que eu acabei de passar, e o fiscal do contrato será chamado a essa CPI, ele promoveu, ele encaminhou a Vossa Excelência sugestões para que a invoice fosse corrigida. Qual o fiscal? A Regina? Eu não tenho o nome de quem é o fiscal deste contrato da Baraty Biotech. Eu desconheço esse e-mail. A informação que tenho... Se o senhor puder apresentar, eu desconheço esse e-mail. Não é e-mail. O fiscal do contrato da Baraty Biotécnica, ele tem acesso, como Vossa Excelência acabou de dizer, através de cópia, ele tem acesso ao invoice. Sim, e ele faz as recomendações ao seu departamento para que as invoices estejam em conformidade, correto? Não. A conformidade, quem apresenta a invoice e todos os dados nela é o fornecedor. Não, eu estou falando, Vossa Excelência está driblando a minha pergunta. A invoice chega do fornecedor. Okay. Vossa Excelência analisa. Mas essa invoice é encaminhada em cópia, como Vossa Excelência afirma, ao fiscal do contrato. Ok, sim. Então, o fiscal do contrato se manifesta sobre a invoice, se ela está regular com o contrato. Normalmente ele não olha porque não é competência dele analisar um documento que é técnico. O fiscal do contrato se manifestou sobre essa invoice? Para Vossa Excelência? Se manifestou porque houve uma alteração do contrato na invoice. Por isso houve a manifestação dele para saber se é a favor ou não. O fiscal do contrato se manifesta. Fernando Bezerra, eu posso ajudar que eu li esse e-mail. Esse e-mail eu li. Não. Então tudo bem. Só para colaborar com o senhor.
é relativo ao fiscal e que é importante, porque está se falando de que houve uma tentativa de fraude. Prossiga, senador, prossiga. E que não está claro. Não, perfeito, prossiga com a questão. Existe um fiscal do contrato que digamos, responsável pela regularidade e conformidade da invoice. Ele afirmou que a cópia vai para o fiscal do contrato. 15 segundos. Acabou de afirmar. O fiscal não é para a invoice, procedimentos de importação. O fiscal, ele é responsável pela execução do contrato. O fiscal vai vir à CPI, nós vamos esclarecer isso. Mas existe uma lei específica de fiscalização de contrato. Vossa Excelência pode concluir. A última pergunta. Perfeito. Depois de regularizada todas as invoices, eu queria só esclarecer. Vossa Excelência comentou com o deputado, com o seu irmão, que o processo tinha sido sanado ou não? O processo foi encaminhado para a Anvisa e a Anvisa negou e é de conhecimento brasileiro. Não estou falando isso. Depois que tudo foi corrigido... ele foi desautorizado, senador? Não. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, sanado a questão das invoices... É porque não foi sanado ainda, presidente. Só um minuto, deputado. Por favor, conclua, senador Fernando Bezerra, por gentileza. Ele acabou de dizer, senador Humberto, que tudo foi corrigido, tudo foi sanado até no dia 24. Demorou 3, 4 dias, essas incorreções das invoices. A minha pergunta é, ele informou ao deputado de que as incorreções que ocorriam nas invoices tinham sido sanadas? Você chegou a informar? A empresa e o quantitativo ainda conhecem, mas eu não informei meu irmão. Você não informou. Pronto, era só isso que eu queria saber. E, finalmente, senhor presidente, é a última pergunta. Por favor, senador. Dirigida ao deputado Luiz Miranda. É a última pergunta. É em relação à sua visita ao ministro Onyx. Vossa Excelência disse que entregou ao ministro Onyx e não ficou claro para mim 2 dossiês. Foi numa única visita que foi entregue esses 2 dossiês, foi em 2 visitas. O senhor tem a data da entrega, da visita? Quando... Eu tenho, nós batemos fotos, inclusive. Às vezes que eu fui lá, batemos fotos e entreguei para ele. Mas você teria condições de informar essa CPI, a data, o horário que você foi recebido pelo ministro Onyx, quando Vossa Excelência entregou esses dossiês? Eu posso, obviamente, buscar minhas informações e fornecer em data futura, se for de extrema importância para a CPI, eu tenho certeza que é. Por favor, agora a última fornecerei, pergunta. Tá? Encerrando, você encaminha essas informações para a CPI. Os dossiês eram informações sobre ações do governo Bolsonaro. Esses dossiês que Vossa Excelência chamava a atenção, que alertava, era sobre ações em que ministérios, em que áreas? É exatamente do Ministério da Saúde. E foi logo no começo do governo Bolsonaro, então ainda não eram fatos do governo Bolsonaro, e sim do governo anterior do ministro, provavelmente sob gestão do ministro anterior. Então se tratava de ações relativas ao governo anterior, não do governo Bolsonaro? Naquele momento, sim, senhor. Quem era o ministro? Eu, pelo que me recordo, era o ministro Ricardo Barros. Perfeitamente. Muito obrigado.